Olá pessoal, vamos então dar início à nossa última aula do curso de método diagnóstico em língua na modalidade EAD, e nessa última aula nós preparamos um estudo de caso onde iremos demonstrar a clínica do paciente, a avaliação e o diagnóstico, bem como também ofertar opções de tratamento em relação a esses casos, esses pacientes. Então, a partir de agora, nós iremos descrever a estrutura que envolve o desequilíbrio desse paciente, apresentando sinais e sintomas e também apresentando a estrutura da língua e como nós chegamos ao diagnóstico e o que nós iremos tratar, ok? Então, vamos lá. E nesse primeiro paciente, o paciente número 1, é um paciente que apresenta urina clara e abundante, dor lombar, gastralgia, fome, tendinite e asma. Então quer dizer, no momento em que o paciente chega para você apresentando uma série variada sintomatologia, você vai ter que agrupar cada sinal e sintoma em relação aos 5 elementos. Então vamos lá. Quando ele fala urina clara e abundante, nós estamos falando de quê? Frio ou calor? Urina clara e abundante é frio. Onde? Normalmente nos rins. Por quê? Porque quem trabalha a questão da urina são os rins, tá certo? Mas ele pode ter uma condição de frio generalizado, a gente vai olhar a língua dele. Segunda coisa, dor lombar. Normalmente a dor lombar, a síndrome, o desequilíbrio da dor lombar tem relação com o frio. Não quero dizer que lá na língua, lá na região do rim, no fundo da língua, tenha característica de frio, mas a dor lombar é frio. A gastralgia, a dor de estômago, normalmente está relacionada ao calor do estômago. Tá? Além disso, a tendinite tem relação com uma fraqueza dos tendões, onde o sangue não chega. Se o sangue não chega, ou ele não está lá no fígado, ou ele está lá no fígado e não sai. Então, quer dizer, ou ele não está chegando, ou ele não está saindo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tenho tendinite, um processo inflamatório relacionado aos tendões, eu vou ter, na maioria das vezes, alteração de forma na lateral da língua. Por quê? Porque, tendo ou não sangue, teremos deficiência de INT do fígado. Asma, teremos problema no TI do pulmão, tá certo? Então, em relação a tudo isso, nós vamos buscar agora ofertar e demonstrar a língua. A primeira fatia, como a gente sempre falou no curso, é observar as características. Então a gente chama isso de análise. Então o que mais chama a atenção? Primeira coisa, o que mais chama a atenção, na minha opinião, nessa língua que vocês estão vendo aí, é a saburra. Essa saburra é muito espessa. Quando é que eu determino uma saburra espessa? Quando eu não consigo visualizar o fundo da língua. Essa saburra espessa está localizada numa região onde ela deveria realmente estar. Lembrando, a saburra ela não pode transbordar para as laterais da língua, agredindo assim o fígado. Então, o normal da saburra é encontrá-la no aquecedor inferior e no aquecedor médio. E ela está presente nisso. A questão é a espessura, a densidade dessa saburra está alta. Então vamos lá. No fundo da língua, a saburra se encontra branca. No centro da língua, o aquecedor médio, a saburra se encontra amarela. Tá certo? Em relação a essa situação, nós observaremos então saburra branca no fundo e saburra amarela no centro. Saburra branca no fundo traz a ideia de frio na energia dos rins. Saburra amarela no centro traz a ideia de calor na energia do estômago. Então vamos lembrar, o calor no aquecedor médio, representado pela saburra amarela, ela tem uma relação mais próxima com o estômago, não com o baço pâncreas, pois o estômago ele é facilmente agredido pelo calor e o baço pâncreas pelo frio. Então nós vamos sempre tendenciar a fazer o diagnóstico de calor para o estômago e não para o baço pâncreas. Lembrando que os sinais e sintomas vão fechar esse diagnóstico. Calor no estômago tem reflexo na dor do estômago e também fome, é o que a paciente apresenta. Então a gente fecha o diagnóstico, calor de estômago devido à saburra amarela e à sintomatologia apresentada. Frio nos rins fecha também a condição da urina clara e abundante e a dor lombar. Seguindo aqui nós temos uma presença de uma fissura no centro da língua, na posição do pulmão,
e também o denteamento nas laterais. Então, a partir deste momento, a gente consegue passar para a segunda fatia, que já é o diagnóstico energético específico, onde nós temos frio no rim, calor no estômago, deficiência de Yin-Qi do pulmão e deficiência de Yin-Qi do fígado. Num padrão generalizado, esse paciente sofre mais de deficiência do que de outra coisa. Por quê? Porque o frio no rim já é uma tendência à deficiência. A deficiência de Yin do pulmão e do fígado mostra esse processo da generalização da deficiência. Além disso, nós temos também umidade no baço pâncreas. Por que umidade no baço pâncreas? Perceba a espessura dessa sabor. E a sabor espessa demonstra a umidade, demonstra a estagnação, demonstra a deficiência de Yin-Qi. Às vezes, ou aqui no caso, esse Yin-Qi do baço pâncreas não tem problema, mas ele está produzindo e emanando e transportando um Yin-Qi denso para as outras regiões, causando perturbação na estrutura física do pulmão e do fígado, ok? Então nós temos uma deficiência de Yin-Qi do pulmão e do fígado secundário a essa umidade produzida no baço pâncreas. Isso é uma hipótese, tá certo? Então, passando para o nosso terceiro slide, nós vamos pensar em trabalhar, já que, lembrando que talvez o problema inicial nasceu nessa condição da umidade, nós vamos buscar trabalhar o padrão geral de estagnação, tá certo? Por quê? Porque foi a estagnação que gerou o processo de deficiência. O padrão geral do paciente é um padrão de deficiência, porém, a estagnação é que causou a deficiência, então ela é primária. Então, decidimos, então, trabalhar e tratar o processo da essência I. Então, por quê? A essência I é responsável pela forma física. Então, através da energia I, nós temos a composição física do corpo. Quando o baço pâncreas não trabalha de uma maneira correta, está desequilibrado, ele produz um Yin-Qi denso. Esse Yin-Qi denso é transportado a todos os outros elementos, causando processos de alteração de forma, chamado, ou tendo como diagnóstico, deficiência de Yin. Então, iremos trabalhar, nesse primeiro exemplo, a estagnação de Yin-Qi provocado por um problema no baço pâncreas. E aqui, então, nós temos o seguinte caracterização de conduta terapêutica. A curto prazo iremos trabalhar o Yin-Qi, nós vamos pegar o vaso maravilhoso CS6BP4, se for mulher, abre-se e fecha do lado direito, se for homem, abre e fecha do lado esquerdo. Lembrando, você abre o tratamento, neste caso, já que a gente está trabalhando na questão do baço pâncreas, nós vamos abrir o tratamento embaixo e fechar em cima, mas você abre do lado direito, BP4, abre do lado esquerdo BP4, pegue todos os outros pontos correspondentes que você já fez a sua anotação, depois fecha com CS6 esquerdo e por último CS6 direito, ok? Mulher, homem faz tudo ao contrário em relação à ordem de puntura e não a posição que inicia a puntura, porque todos começam em cima, pegamos como referência o diafragma para trabalhar essa condição. Ponto de entrada da essência I, BP6, eu lembro, BP6 ele vai distribuir o tratamento para o equilíbrio da essência I. Chakra VC12, o chakra VC12 ele manda, emite, informa a questão da central energética do estômago e do baço pâncreas que há muita umidade, então ele dissolve essa umidade. E junto a isso nós temos dois pontos de indicação perfeitos, que é o E40 e o BP9. O E40 remove a umidade, BP9 auxilia na remoção dessa umidade. Então funciona assim esse protocolo. CS6BP4 drena a energia ancestral para a essência I. BP6 mostra para esse vaso maravilhoso que o tratamento é para essa essência. VC12 atrai a energia do E40 e do BP9 para que haja remoção da umidade. Normalmente, depois do trabalho do tratamento, o paciente vai referir que teve suor excessivo, urina excessiva e defecação excessiva. Por quê? Porque tudo isso é sinal de remoção de umidade. Então, eu lembro que é um paciente que tinha lombalgia, então não estamos tratando a lombalgia, nós somos no foco energético da causa. O foco energético da causa é o excesso de umidade, então melhoramos a energia da essência I,
certo? Se ele estiver sentindo muita dor, foque a dor, depois vem aqui. Mas eu lembro que a lombalgia, ela também tem relação com alteração de forma, então tudo parece começar na terra, tá ok? Equilibre a terra. Na próxima sessão, visualize a língua, não esqueça de tirar fotos da língua para você ter como cadastro e ver se há ou está havendo uma melhora desse componente. E eu cito a vocês, quando o trabalho é bem feito, você consegue alterar a característica ou aspecto da língua imediatamente após a sessão, como vocês visualizaram no vídeo anterior, onde nós fizemos um crédito, tratamos a língua antes, visualizamos a língua antes, tratamos aquilo, no caso a deficiência de Yan, e depois visualizamos a língua depois, verificando uma diminuição da umidade da língua, e nesse caso aqui eu quero diminuir a espessura da sabor, tá ok? Trago aqui também, nesse próximo slide, outras opções de trabalho, caso você queira, quer dizer, eu não gosto e nunca vou fazer isso, é doutrinar o meu aluno a trabalhar ou tratar daquela forma com aqueles pontos, até porque não existe receita de bolo para acupuntura, cada paciente é de uma forma. O que nós estamos fazendo aqui é destinar um pouco de conceito para que você busque o melhor tratamento. Então você pode buscar, caso a sua prioridade seja trabalhar a lombalgia, elimine o frio nos rins, então tá aí tem os pontos, vaso maravilhoso, P7, R6. Ponto de entrada, R3. Chakra, VC4, ponto de indicação, R7. São exemplos que a gente dá aí para que você faça um trabalho. Lembrando, um grande acupunturista está diretamente relacionado àquele que consegue fazer um bom diagnóstico energético, buscar a causa do problema energético e agora entender que o protocolo de tratamento deve ser específico ao paciente. Depois que você sana aquele primeiro momento de desequilíbrio, aquela primeira prioridade, você agora deve conduzir o seu protocolo a uma transição, e a transição nunca pode ser feita de forma abrupta, ela tem que ser uma transição cadenciada, e busque então essa cadência relacionando esses pontos que nós trazemos aí, ou outros pontos que você tem maior afinidade, tá certo? Então esse é o primeiro caso onde o objetivo primário exposto aqui por nós vai ser a eliminação da estagnação, e depois você pode trabalhar de qualquer forma com o seu paciente, buscando sempre ordenação do protocolo. Isso é muito importante, tá certo? Vamos agora no segundo caso, aqui eu vou mostrar de uma forma diferente, quer dizer, os slides estarão expostos a vocês de uma forma diferenciada. Então vamos lá. Paciente 2, sinais e sintomas, urina clara e escassa, dor lombar, cálculo renal, dor de estômago, estufamento abdominal, cefaleia e um paciente tabagista. Então vamos com calma. Urina amarelada ou a urina amarela escassa, sinal de calor. O calor vem, consome os líquidos, deixa a urina pouca e amarela. Tá? Segunda coisa, dor lombar. Mas professor, a dor lombar não tem relação com frio? Sim, mas nesse caso pode ser o calor que esteja atuante no momento. Então eu tenho uma dor lombar que a causa é o frio, é natural isso, tá? E num segundo momento, principalmente quando o organismo reage a essa lombalgia, a esse processo inflamatório, eu tenho calor presente. Por isso que o diagnóstico energético é importante. Por quê? Porque se tudo fosse uma sequência lógica, nós precisávamos fazer o diagnóstico da língua. O diagnóstico da língua vem para te mostrar em qual condição energética encontra-se aquela região de desequilíbrio, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, cálculo renal, lembre-se, cálculo renal é alteração de forma, cálculo renal tem relação com umidade, cálculo renal tem relação com INTI, mas como é no rim, temos que falar do rim, daqui a pouco chegaremos lá. Dor de estômago aparece aí novamente, tá certo? Estufamento abdominal, tá? Então a dor de estômago normalmente tem relação com calor, estufamento abdominal normalmente tem relação com estagnação. Cefaleia pode ter ou não relação com deficiência de ANTI, tá? Do fígado, ou até mesmo estagnação de sangue do fígado, a gente vai ver isso. E o tabagista, né, que é o grande problema aí da humanidade hoje. As pessoas fumam muito e 20 anos de tabagismo não é certo que vai haverá câncer, mas antes do tabagismo, o cigarro ele intoxica totalmente as suas energias e o seu cérebro.
Quem é tabagista não consegue pensar positivo, tá certo? Então vamos lá. Primeira fatia, ó. Fissura na raiz da língua e saburra amarela espessa também na raiz. Vamos passar para a segunda fatia nesse caso. Saburra amarela espessa, amarelo, calor, espessa, umidade. Então tem um calor úmido nos rins. Já mostra essa propensão à pedra dos rins. Fissura, deficiência de yin dos rins. Então deficiência da forma. A lombalgia já deve estar deixando de ser uma lombalgia para passar a ser uma lombociatalgia ou até mesmo uma hernia de disco. Tá? E mostra também a profundidade da lesão na energia ancestral. Mas então vamos lá, fissura na raiz da língua, deficiência de yin qi, saburra amarela espessa, umidade, calor. No centro da língua tem um fio, vocês podem perceber, de saburra amarela espessa, calor úmido também no aquecedor médio. Então o paciente tem um padrão, parece, de calor úmido. O aquecedor médio com calor se tiver afinidade, tem mais afinidade com o estômago, leva a dor, leva o excesso de fome, a queimação. Já a umidade no baço pâncreas leva esse processo de estagnação. E agora, nas laterais, você vê aí que há uma cor vermelha escura e ela segue um caminho, um trajeto interessante, bem norteado, né? Bem anatômico. Então, o vermelho escuro nas laterais, passando para a segunda fatia, relaciona-se à estagnação de sangue no fígado. Se o sangue estagnou no fígado, é sinal que não tem energia yang, a energia pode ter subido, levando a essa cefaleia, ok? E a fissura no pulmão mostra a deficiência de yin qi do pulmão vindo do tabagismo, tá certo? Então vamos lá, lembre-se também que essa fissura, se você olhar bem, ela no centro está bem escura, um vermelho escuro mostrando o processo de estagnação de sangue. Então vamos lá. Diagnóstico das partes: deficiência de yin qi do rim, calor úmido no rim, calor no estômago, umidade no baço novamente, estagnação de sangue no fígado, deficiência de yin qi do pulmão. Então agora nós vamos trabalhar e tratar. Eu dou a condição aqui, da sua prioridade número 1, você trabalhar a essência Zi. Aqui muda a prioridade. Então a essência Zi você vai trabalhar com P7R6, R3, VC4, R7, bexiga 24, 25 e 26 e o ponto VG4. Sem moxa. Por quê? Porque ele tem calor. Então P7R6 vai levar energia ancestral até o aquecedor inferior, até o rim. R3 direciona o tratamento para a essência Zi. VC4 mobiliza o ambiente do chakra inferior, do chakra do rim. R7 é um ponto de indicação para dor lombar e para tirar o calor dos rins. Bexiga 24, 25 e 26 melhora a dor local. E VG4 melhora a estrutura energética da central de referência energética instintual ou do Min-Men, já que eu tenho uma deficiência de yin qi do rim, da energia do rim, a estrutura está começando a ser alterada, a forma pode ser perdida, levando a condições patológicas mais graves, como a hérnia de disco, tá certo? E temos também o cálculo renal que vai ser dissolvido através, ou pode ser dissolvido através desse protocolo, tá? A prioridade número 2 é a essência Zi. Nós vamos trabalhar então com CS6, BP4, BP6, VC12, acrescente agora o E36, pois o E36 ajuda na eliminação de calor do estômago, tá certo? BP9 e E40 elimina a umidade e você também pode acrescentar IG11, dependendo da intensidade desse calor. Se numa primeira ou segunda sessão dessa prioridade você não consegue retirar o calor, quer dizer, essa burra não melhora a cor, ela continua amarela, adicione IG11 para ver se melhora. Prioridade número 3, essência Rum, você vai tratar estagnação de sangue no fígado. Nós trabalharemos com TA5 e VB41, F3, VB40 e F2 e F1. Lembrando que TA5 e VB41 é a dupla que leva a energia para o fígado, F3 o ponto de entrada, VB40 um ponto de indicação para qualquer problema no fígado. Nós vamos trabalhar com VC22, que é o chakra, e além disso F2 e F1 que elimina a estagnação. F1, se sangrar, que seja uma gotícula de sangue, é importante. Tabagismo é a prioridade número 4. Eu lembro a vocês que estamos tratando a energia desequilibrada causada pelo tabagismo. Nós não estamos trabalhando o paciente tabagista.
Por quê? Porque o tabagismo, o paciente tabagista, existe uma série de outras condições que é importante tratar a questão emocional relacionada à insatisfação, a necessidade de solidão, ok? A intoxicação. Neste caso aqui estamos trabalhando deficiência de INT do pulmão, com P7R6, P7, VC15 e P9, tá? Você pode atribuir a esse protocolo pontos emocionais, como por exemplo o C7 e o P5, que vão melhorar a ansiedade. E depois adicionar CS5 com CS6, que melhora a satisfação, ou a sensação de satisfação, elimina essa condição energética tóxica. E também, o que auxilia muito o paciente tabagista, além disso, é a auriculoterapia e o exercício físico, tá certo? Então aqui é um outro modelo de trabalho que vocês podem fazer através deste processo de tratamento. Então, passando para a nossa última língua, nós temos um paciente que apresenta cefaleia, tendinite e ansiedade, tá? Então, vamos lá. É uma língua, então, onde eu tenho ausência de saburra, eu tenho uma umidade, eu lembro bem, para resolver todas as dúvidas agora no último modo, no último momento, é que a umidade, quando avaliada aqui na língua a partir do aspecto, tem relação com a saliva, tem relação com água, com hidratação. Não é o diagnóstico de umidade relacionada à saburra espessa. Então uma coisa é a umidade de hidratação, a umidade de saliva, causada por uma deficiência do IANT. O IANT, quando está deficiente, não mobiliza os líquidos, eles vão se acumular na superfície da língua ou no corpo. E outra coisa é você ter um processo de estagnação, deficiência de INT do baço pâncreas, que aumenta a densidade desse INT, que leva à umidade, mas é um fator patológico, certo? Demonstrado na língua com uma saburra espessa. Então vamos lá. Nós temos a umidade, temos também denteamento nas laterais, juntamente com palidez, e temos também a ponta vermelha. Então por isso nós vamos passar para a segunda fatia e vamos ver que temos, por conta da ausência de sabor, deficiência de INT do estômago, por conta da questão da umidade, deficiência de IANT no baço pâncreas, por conta por conta do denteamento, nós temos deficiência de INT do fígado e, por conta da palidez, temos frio ou deficiência de sangue no fígado. E a ponta da língua vermelha, calor no coração. Basta agora a gente entender, que é o outro quadro, onde começa tudo. Eu acredito que tudo começa novamente pela deficiência de IANT no baço. Quando o baço pâncreas não tem energia IAN, ele diminui a sua atividade de transformação e transporte. Essa atividade diminuída fabrica uma deficiência no INT do estômago, mostrado pela ausência da saburra. Depois temos uma deficiência de Ti lá no fígado, que leva a uma deficiência de INT do fígado. Essa deficiência de IN do fígado faz com que haja o denteamento, que é a alteração de forma. E depois temos uma deficiência de sangue no fígado. Quer dizer, o fígado sem energia não traz e não exterioriza esse sangue. Desta forma apresenta a língua e palidez. Quando eu for unir um diagnóstico com outro, uma explicação com outra, vocês vão perceber o seguinte: parece que o baço pâncreas não está conseguindo fabricar sangue suficiente para sustentar o corpo. Então é importante observar neste paciente o processo de anemia, tá certo? Por quê? Porque a deficiência de IANT do baço pâncreas diminui a atividade do baço pâncreas, ele tem que fabricar energia em sangue. Se o fígado não tem sangue chegando lá, ele está ou pode estar deficiente, mas também eu posso ter pouco sangue sendo fabricado. E o calor no coração demonstra a ansiedade. Então nós vamos trabalhar com prioridade número 1, a essência rum, tá certo? Com TA5 e VB41, ponto de entrada F3, chakra VC22. Pontos de indicação F2 VB40. Lembro que o VB40, nessa associação aqui, ele tem relação direta com a decisão, que eu acredito estar falha desse paciente, pois a língua está pálida e denteada. Língua pálida, deficiência de sangue; denteada, deficiência de INT. Então temos deficiência demais no fígado para um órgão tão nobre em relação ao processo decisório. Tá? Então o VB40 fortalece a decisão. Além disso, você vai pegar pontos de indicação para os sintomas. IG4 você trata a cefaleia, VB34 você trata a tendinite,
associando então C7 com C5 para tratar a ansiedade. Então aqui nós fizemos algo diferente, nós não tratamos apenas a essência, nós tratamos aquela essência de prioridade número 1 e tratamos sintomas. Quando eu trato sintoma, eu consigo organizar a energia que levou ao sintoma, mas ao mesmo tempo não é um tratamento da causa. Então estamos tratando sintomas. Quando você cessa esse trabalho, quando você cessa esse tratamento, o paciente volta a ter os sintomas novamente. Agora, quando eu trabalho a essência RUM, que é o caso, que é o exemplo, esse paciente vai diminuir muito o tempo de desequilíbrio, então ele melhora mais rápido, mas não por isso eu não devo tratar esses sintomas que incomodam o nosso paciente, principalmente relacionado à dor. Então, IG4, cefaleia, B34, tendinite, e o ponto C7 com C5 trabalha a ansiedade. Então, você vê aí no lado do seu slide que tem a cor verde e vermelha demonstrando essa situação, essa condição onde eu estou tratando em conjunto a essência RUM com o fogo. E por último, nós vamos ter a prioridade número 2, que demonstra que nós vamos trabalhar a essência I, CS6, BP4, ponto de entrada BP6, chakra VC2, ponto de indicação E40 e BP9. Outra condição que eu posso fazer é para melhorar o TI do baço pâncreas, é diminuir a ingestão de alimentos úmidos e adicionar a ingestão de alimentos leves, de alimentos que não tenham agrotóxicos, que não sejam industrializados. Isso fornece maior equilíbrio ao baço pâncreas, ok? Então, pessoal, nessa última aula, nosso objetivo foi esse: demonstrar alguns casos clínicos e a avaliação da língua e demonstrar também possibilidade de tratamento. Lembrando, eu não vou indicar a vocês o que vocês devem fazer. O que eu vou fazer é demonstrar como eu trabalho e como eu estruturo o meu protocolo de tratamento. A partir disso, vocês estão livres para trabalhar da maneira que pensam que seja melhor. Lembrando, qualquer protocolo deve-se usar vaso maravilhoso. É a minha visão e vejo muita diferença. Então, utilize um princípio que é o princípio de conferir. Utilize o protocolo, utilize o vaso maravilhoso e veja a diferença de quando você não utiliza. O paciente, quando você utiliza o vaso maravilhoso, recupera muito mais rápido. Principalmente quando esse vaso maravilhoso é certeiro. Por isso eu passo essa metodologia. E o protocolo tem que ter método, tem que ter organização, pois a energia do paciente não entende de uma outra forma a não ser uma energia enviada de forma organizada, tá certo? Então nós encerramos por aqui essa última aula, espero ter contribuído muito aí com vocês em relação ao diagnóstico da língua e então ficamos por aqui e um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu e-mail no momento que vocês precisarem, tá certo? Então até mais e até o próximo curso. E é importante frisar, agora para finalizar, que a acupuntura é um recurso da medicina tradicional chinesa instalado hoje no Brasil e que está crescendo muito. Quer dizer, as pessoas não suportam mais tratar ou serem tratadas com medicações abusivas. Hoje a acupuntura ela entra como um recurso terapêutico para tratar e para prevenir. Então, pessoal, não basta entender, temos que nos aprofundar no conhecimento e na compreensão dessa medicina, sabendo que ela é a medicina do presente e do futuro no Brasil, tá ok? Entendam isso, porque só assim poderemos instalar no Brasil uma medicina tradicional chinesa eficiente, eficaz e científica. Lembrando que ciência não se faz somente dentro de laboratório ou dentro de consultórios com 10, 15 pacientes com artigos científicos. Ciência se faz a partir da curiosidade, em querer entender aquela informação do passado e até mesmo transformar essa informação, melhorando a sua qualidade, trazendo para os interessados uma mensagem mais fácil de ser compreendida, que é o grande objetivo que eu tenho nessa atual profissão, ok? Então, um grande objetivo é facilitar o entendimento da medicina chinesa e eliminar arestas que não permitem que a gente consiga prosseguir nesse entendimento e nessa compreensão. Então, até mais, um grande abraço a todos e boa sorte e contamos com vocês nos próximos cursos e também
adicionando aí comentários positivos ou negativos que façam a gente crescer nessa nova modalidade